Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Tô aqui de volta. Semana passada não deu para fazer o vídeo, mas tô aqui de volta. Hoje eu queria falar sobre como nós enxergamos Deus. E para isso eu queria começar lendo o Salmo 84, versículo 3. Diz assim: O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Nesse versículo, a gente pode ver que o salmista que escreveu nesse salmo está falando que o melhor lugar para se estar é junto de Deus. E está falando que assim, o pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. E eu os teus altares. Então está dizendo que a casa dele, que né, o ninho, o lugar de aconchego, o lugar de descanso dele é junto do Senhor, é junto de Deus. E complementando essa ideia, eu queria ler no Salmo 27, no versículo 4. Diz assim: Uma coisa peço e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O salmista está falando: uma coisa peço e a buscarei. Pensa comigo, se você tivesse um pedido só para fazer para Deus, qual pedido você faria? Aqui ele está falando que o pedido mais importante, o pedido que ele mais almeja, que ele mais deseja, é estar junto de Deus, é que ele possa morar na casa de Deus todos os dias da vida dele. Só que, às vezes eu percebo que mesmo a gente acreditando que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, a gente ainda olha para Deus como alguém que está pronto para nos castigar. Mesmo a gente sabendo que Ele é bom, a gente ainda olha para Ele como se Ele fosse mal. Ao mesmo tempo que a gente olha para Ele como se Ele fosse mal, a gente olha para Ele como alguém santo. O que é um paradoxo, né? Porque não faz sentido. Se alguém é mal, não pode ser santo. Só que a Bíblia nos mostra que Deus é bom, que Ele é misericordioso. E lá no Salmo 103 diz assim: O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e muito benigno, muito amável. O que quer dizer longânimo? Alguém muito paciente. Então, o Senhor é misericordioso, ele é compassivo, ele é muito paciente e ele é cheio de amor, muito benigno. Ele não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Então, o que é ser misericordioso? Porque Deus é misericordioso, então a gente precisa entender o que é ser misericordioso. É quando Ele não nos trata segundo os nossos pecados, quando Ele não retribui os nossos pecados da maneira que deveria ser. E só que, porém, no livro de Naum, né, é um livro um pouco desconhecido, mas ele está na Bíblia. Naum, versículo 1, Naum, capítulo 1, versículo 3, diz assim: O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Então, ao mesmo tempo que Deus é misericordioso, Ele não nos trata segundo os nossos pecados, Ele não inocenta o culpado. Então a gente pode pensar assim: mas então como que faz? Porque eu sou pecador. Eu sou pecador, então eu sou culpado. Então, como que eu vou chegar perto de Deus? Então, como que eu vou sentir prazer em estar junto de Deus? Como que eu vou sentir que estar perto de Deus é a minha casa, é o meu lar, é o meu refúgio, é a minha segurança? É aí que entra o amor de Deus, a grande bondade de Deus. Por quê? Quando o homem pecou pela primeira vez, lá no Jardim do Éden, isso significou separação total de Deus. Então, o homem está separado de Deus por causa do pecado. Só que Deus mandou o Filho dele para morrer na cruz por nós. E o sangue de Jesus pagou o preço
pagou a dívida que nós tínhamos com Deus. E aí a gente pode ter acesso a Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Só que nem todo mundo usufrui dessa libertação, dessa limpeza que Jesus nos proporciona. Por quê? Porque assim como Deus diz lá em Deuteronômio 30, do 19 ao 20, ele tá falando com o povo de Israel, e aí ele fala: olha, eu ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Eu acredito que todos os dias nós estamos diante dessas escolhas: a vida ou a morte, o certo ou o errado. Então, Deus quer que a gente escolha o certo, mas Ele não pode escolher pela gente. Por isso que Ele deu o livre-arbítrio pra gente. Ele não criou robozinhos para fazer a vontade dele. Ele quer que a gente faça a vontade dele porque conscientemente a gente entende que a vontade dele é boa, que a vontade dele é perfeita. E por isso nós podemos confiar e fazer a vontade dele. Ele não inocenta o culpado. Deus é bom, mas ele é justo. Ele não vai inocentar alguém como um juiz, né? Ele não vai inocentar alguém sabendo que a pessoa é culpada. E por isso entra o sangue de Jesus, que nos limpa de todo o pecado, nos limpa de toda a culpa. E aí cabe a gente escolher o caminho de Cristo. Cabe a gente escolher ser discípulos de Cristo. Deus, Ele nos recebe, Ele nos aceita como nós estamos. Então, a gente não precisa ter medo de se achegar a Deus. Você pensa, eu sou pecador, como é que faz? Como que eu vou conversar com Deus? Como que eu vou fazer uma oração sendo que eu fiz isso e aquilo? Não. Pede perdão, se arrepende. Deus é misericordioso. Quando a gente se arrepende, Deus nos perdoa. Porque Jesus pagou o preço por nós. E Ele nos recebe como nós estamos, mas Ele não quer que a gente fique como nós estamos. Ele quer que a gente melhore. Como Jesus fala em uma passagem do Novo Testamento, né, quando estão querendo apedrejar uma mulher lá, ele fala: aquele que não tem nenhum pecado seja o primeiro a tirar a pedra. E aí foi saindo todo mundo um por um, porque todo mundo tinha pecado. E aí ela que tinha adulterado, né, naquela época a lei era essa: quem adulterasse era apedrejado. Então Jesus, que não tinha nenhum pecado, falou: eu também não te condeno. Ele não tinha pecado, então ele poderia ter lançado a pedra. Mas ele falou: eu também não te condeno. Porque ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Aí ele diz para ela: vá e não peques mais. Deus nos recebe como nós estamos, mas Ele não quer que a gente continue como nós estamos. Quando a gente se rende a Cristo, quando a gente se torna discípulos dele, quando nós nos tornamos conhecedores, seguidores de Cristo, Ele envia o seu Espírito Santo para nos capacitar a obedecê-lo. E agora eu quero ler outra passagem. Eu vou falar aqui, não vou ler dessa vez. Está em Mateus 13, 44 a 46. Fala assim, que um homem encontrou um tesouro e, vendo esse tesouro, ele escondeu, foi, vendeu tudo que tinha e para comprar esse tesouro que ele tinha achado no campo, para comprar esse tesouro. E aí Jesus fala, é uma parábola de Jesus, né? Que o reino dos céus é como esse tesouro, que você vende, você abre mão de tudo que tem para adquirir esse tesouro. E aí Jesus vai e conta outra parábola de uma pérola. Tem um negociante de pérolas e aí ele encontra uma pérola muito valiosa, muito maravilhosa. E aí ele vai e vende tudo que ele tem para adquirir essa pérola. E Jesus vai falar que o reino de Deus é como essa pérola. Então, no reino de Deus, Deus está lá, certo? Então é o lugar mais maravilhoso para se estar, junto de Deus.
Por quê? Porque Deus ele é tão maravilhoso, ele é tão incrível, que todas as outras coisas perdem o valor, todas as outras coisas perdem a importância diante de Deus. E aí, obedecer a Deus não se torna um fardo. À medida que a gente toma consciência disso, de que Deus é tão maravilhoso, de que Deus nos ama, obedecer não se torna um fardo, não se torna algo pesado, mas sim um privilégio. E eu espero que a gente cada dia mais possa botar essa palavra em prática e que cada dia mais a gente possa conhecer a Deus melhor. Era isso que eu tinha para hoje. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Deus abençoe.